Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou finalmente falar um pouco mais pra vocês sobre o meu trabalho aqui no Canadá. Eu trabalho com VFX, que são efeitos visuais, né? Eu trabalho na pós-produção de filmes. E eu sei que pra quem não é da área, isso é um mundo completamente paralelo, né? Vou tentar explicar um pouquinho nesse vídeo o que isso quer dizer, o que tá envolvido, né, nesse trabalho. E também pra quem trabalha com audiovisual, com pós-produção, edição de vídeos, VFX, animação, eu sei que tem muito pouco conteúdo sobre isso em português, né, aqui no YouTube. Então, quero muito começar a trazer um pouco mais esse assunto aqui pro canal, compartilhar um pouco mais com vocês de como é essa indústria, né, como é trabalhar com isso. Hoje, aliás, eu estou aqui no cenário do meu marido, estou aqui no escritório dele. O Matheus, meu marido, é animador 3D e também tem um canal aqui no YouTube onde ele fala muito sobre isso, ele ensina animação 3D aqui, conta, né, como é a experiência dele trabalhando com isso aqui no Canadá. Então, vou deixar o canal dele aqui embaixo, não deixem de acompanhar ele também. A gente realmente, né, tá tentando trazer mais conteúdo sobre isso, né, de qualidade em português pra quem tem interesse nessa área aí no Brasil. O que são efeitos visuais, né? Muita gente fala efeitos especiais, mas tem uma grande diferença entre os dois. Quando a gente fala efeitos especiais, normalmente são efeitos práticos que a gente faz no set de filmagem mesmo, enquanto a gente está filmando uma cena. Por exemplo, tem uma explosão, você faz uma explosão ali de verdade, fisicamente no set. Ou efeitos visuais, são efeitos digitais, né, que você faz depois da filmagem, tudo aí no computador, e é com isso que eu trabalho, né? Então, assim, se você tá assistindo um filme e tem uma cena com uma explosão, um acidente de carro, um barco no meio do mar, uma pessoa pulando de um prédio pro outro, enfim, muito provavelmente essas coisas são falsas, né? São feitas em pós-produção. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes da gente mergulhar de vez no assunto do vídeo, eu queria contar pra vocês que o Cambly, que é uma plataforma pra você aprender inglês online com professores do mundo inteiro, tá com mais uma super promoção. Então fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Bom, pra começar me apresentando um pouco, né, falando um pouquinho aí da minha experiência de trabalho, né, de vida. Eu sou formada em cinema, fiz faculdade de cinema no Brasil e depois eu fiz um curso aqui no Canadá, na Vancouver Film School, de especialização em roteiro para séries de TV e filmes. Mas desde os meus 20 anos, né, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei em audiovisual e sempre trabalhei na parte de produção, que é uma parte um pouco mais administrativa, dessa área, e menos artística e criativa, podemos dizer assim. No Brasil eu trabalhei em produtoras, trabalhei em festivais de cinema, trabalhei com curta-metragem, com comercial, com documentários. E eu me mudei aqui pro Canadá em 2019 como residente permanente. Aliás, se você tem interesse nisso, né, em morar fora, processo de imigração, tem muito conteúdo aqui no canal também, então já se inscreve, já dá uma olhada nos vídeos antigos. E depois que eu cheguei aqui no Canadá, eu fui trabalhar em sets de filmagem. Então, eu tive uma experiência aí de 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando em séries de TV americanas, nas filmagens, né, vendo ali as filmagens acontecerem, o que pra mim foi bem legal, porque era algo que eu sempre tive interesse no Brasil, né, sempre que estar num set de filmagem grande, de projetos grandes, com orçamentos grandes, enfim. Mas o meu plano vindo aqui pro Canadá, na verdade, era começar a trabalhar num estúdio de animação ou de VFX, sempre na parte de produção, né, que é o que eu já tinha experiência. E agora faz um pouquinho mais de 1 ano, né, que eu posso falar que eu faço isso. E eu faço isso numa empresa muito legal, tenho muito, muito orgulho de trabalhar onde eu trabalho hoje. Eu trabalho atualmente em um dos maiores estúdios de VFX do mundo. É uma empresa que ganhou aí 6 dos últimos 10 Oscars de efeitos visuais. Então, muito grande. Aliás, acho que vai ganhar o 7º aí esse ano com Dune, né, com Duna. Mas enfim, vamos esperar. A empresa chama Double Negative, né, a DNEG, como a gente fala, e atualmente eu tô trabalhando no próximo filme do Brad Pitt, que vai ser lançado aí em julho, acabou de sair o trailer, então procurem aí depois, né, chama Bullet Train. Vai ser um filme bem engraçado e de ação, tô muito animada pra assistir. E quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre essa empresa, se tem vagas, etc, dá uma olhada no site da DNEG, depois vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, eu acho que quando a gente fala, né, desses filmes, dessas séries gigantescas, com orçamentos enormes, né, esses blockbusters que a gente fala, filmes com muito efeito visual, a gente automaticamente pensa nos Estados Unidos, né? Imagina que tudo acontece lá, mas aqui, Vancouver, no Canadá, é um polo gigantesco para pós-produção de filmes. Então tem muito estúdio aqui. Vários dos maiores estúdios de efeitos visuais do mundo têm sedes aqui em Vancouver. Então, além da DNEG, aqui a gente tem a Industrial Lighting Magic, gigantesca, Scanline,
Digital Domain, Bronze Studios. Então assim, começa a reparar, né, nos filmões que vocês assistem aí, qual é a empresa de efeitos visuais que fez. Muito provavelmente tem uma sede aqui em Vancouver, então para quem tem interesse nessa área, assim como eu tenho, né, como o Matheus tinha, a gente já sabia que aqui é a tal da Hollywood do Norte, né, que eles falam que a gente ia ter muita oportunidade nessa área, e realmente é um mercado muito aquecido, tem muita vaga aqui. Então, se você tá no Brasil e esse é seu foco, não deixa aí de considerar Vancouver, olhar, né, LinkedIn, Indeed, sites dessas empresas mesmo, procura por vagas, se inscreve, né, ganha experiência de trabalho aí, faz um portfólio legal e se joga, porque tem muita oportunidade aqui mesmo. Eu queria contar um pouquinho como funcionam, né, os estúdios de VFX, quais que são as etapas, né, num processo aí de pós-produção de filme. Claro que os estúdios podem ser diferentes, né, uma coisa ou outra pode mudar. A experiência que eu tenho é na DNEG, então eu vou contar um pouco como é a nossa pipeline. Esse é um nome aí importante, né, para vocês que se interessam na área saberem, pesquisarem sobre a pipeline de animação ou a pipeline de VFX. É basicamente o que seria ali a linha de produção de um projeto, a ordem em que as coisas acontecem, né, para você construir um efeito visual do começo ao fim, ou uma animação do começo ao fim, e funciona mais ou menos assim. Primeiro de tudo, acontecem as filmagens, né? Muita gente me pergunta, nossa, mas você conheceu o Brad Pitt? Ah, você tem contato com atores? E não, gente, as filmagens são algo completamente separado, não tem nada a ver o estágio de filmagem com o estágio de pós-produção, são coisas bem diferentes. Não conheci e não vou conhecer Brad Pitt, gente, não foi dessa vez. Mas então, basicamente, primeiro eles filmam tudo que eles têm que filmar ali com os atores. Num bom filme, né, numa boa empresa, vários dos efeitos visuais já são pensados antes da filmagem, né? Já tem ali um VFX Supervisor que tá acompanhando toda a filmagem, já tem todo um plano de produção do que vai ser realmente filmado, do que vai ser feito em pós, depois. Então, idealmente, você já teria uma equipe de VFX, um estúdio, né, ligado ao seu projeto ali no momento da filmagem. Quanto mais planejado, melhor. A gente que é da área fica desesperado toda vez que alguém fala, tipo, a gente conserta em pós, né? Na edição a gente faz alguma coisa, porque é muito difícil conseguir, né, fazer um bom efeito visual, por exemplo, se não tiver tido um bom planejamento, né? Se a filmagem não tiver sido feita da melhor forma possível para que aquele efeito colocado por cima depois funcione. Mas então, depois que eles filmam tudo, a gente recebe esse material bruto que a gente chama de clean plates, que são basicamente, né, shots limpos, sem nada digitalmente alterando ele ainda. E daí sim, a partir, né, desse recebimento aí desse material bruto, é que começa o nosso trabalho e que começam então aí os nossos departamentos, né, na nossa pipeline. Eu provavelmente vou chamar o Matheus aqui, meu marido, tá? Pra dar uma explicaçãozinha para alguns dos departamentos que eu não consigo entender o que fazem. Não consigo entender, gente. Como eu disse no começo do vídeo, eu sou de produção, entendeu? Essa parte técnica de softwares e tal não é muito pra mim, mas vamos lá. Uma das primeiras etapas que às vezes tem, às vezes não tem nas pipelines dos estúdios é Previs ou Concept. A equipe de Previs é uma equipe que vai fazer uma pré-visualização, vamos chamar assim, né? Tipo um pré-efeito para algumas cenas, para alguns shots, para que a gente consiga visualizar a ideia geral ali do que eles querem naquela cena. Então, por exemplo, aqui a gente quer que tenha uma explosão e o personagem vai voar para trás. Nada disso foi filmado, a gente ainda não sabe que ângulo eles querem para a câmera, o quão perto, quão longe, quão grande vai ser essa explosão. Então tem essa equipe que lá no comecinho faz tipo um modelo, né, a ser seguido, para que a gente tenha uma base ali, né, e já seja aprovada pelo cliente, tipo, sim, é mais ou menos isso aqui que a gente quer, para daí sim a gente poder trabalhar, né, em cima de algo visual ali, ao invés de só uma ideia. Concept é basicamente a mesma coisa. Concept art eu acho muito legal, é uma das áreas que eu acho mais interessantes e incríveis, que realmente é algo bem artístico, né? Aonde pode ir, assim, de coisas bem pequenas, do tipo, como vai ser o escritório dessa pessoa, né? Como vai ser esse lugar na casa da pessoa? E daí essa pessoa desenha, né, na mão ou digitalmente, como seria esse cenário, ou pode ser uma coisa gigantesca, né? Eu falei de Duna no comecinho do vídeo, que é o filme da DNEG, que provavelmente vai ganhar o Oscar de melhores efeitos visuais. Se você não assistiu, assiste, porque assim, sensacional os efeitos visuais. Pode ser algo muito mais gigantesco, né? Quando a gente fala de um filme de fantasia ou de sci-fi, por exemplo, que é um mundo que não existe, né? São esses concept artists que vão botar no papel ali, né? Tipo, criar visualmente essa ideia desse mundo
que não existe, né? Então, sério, saem coisas muito legais. Pra mim é bem legal sempre acompanhar, assim, quando a gente tem reuniões com briefing, né? Tipo, é isso aqui que a gente tá querendo nessa cena. E daí vem esse artista depois com o concept, né? De tipo, tudo que ele botou ali na imagem, né? Tirando da nossa cabeça e botando no papel, numa arte, sabe? Então é muito legal, eu acho bem interessante. Depois desse previous concept, que é o comecinho ali, né? A base da criação desse efeito que a gente vai fazer, vem mais 2 departamentos que são um pouco mais técnicos e menos criativos, assim, que é Roto Prep e Match Move Camera Tracking. Amor, você vem aqui. O que é Roto Prep? O que eles fazem, amor? Tá, Roto, por exemplo, se você tem uma pessoa correndo em algum lugar, mas o background, tipo, se eu quisesse colocar nós dois aqui em algum lugar completamente diferente do que tá aqui, a gente ia ter que, tipo, no software fazer um desenho em volta, um recorte da pessoa, e isso, tipo, de frame a frame, porque cada frame a gente muda de posição, então tem que fazer um recorte para você conseguir colocar algo diferente no fundo. Isso é Roto Prep. Então, por exemplo, tudo que é gravado em fundo verde acontece muito nos filmes, muito mais do que vocês imaginam. A pessoa está sendo filmada só num estúdio com fundo verde, com certeza vai ter que passar por Roto Prep, que vai separar ali o layer dos personagens ou dos objetos do fundo, para depois poder mudar o fundo ou o fundo verde por outra imagem. No caso, o fundo verde é um facilitador, é o que ajuda, tipo, você consegue só, ajuda por muito. Exemplo, se o fundo aqui fosse todo verde, você vai lá no software e fala, olha, o que é verde é vazio. Você consegue simplesmente apagar a cor verde, então, por exemplo, se tivesse alguma roupa verde também, ia acabar apagando o que está na roupa também. Então não pode vestir roupa verde, senão apaga a roupa também. Então, isso é o Isso fundo é verde. Roto Prep, tá. O outro que eu falei é Match Move e Camera Tracking. Tá, Match Move e Camera Tracking. Por exemplo, se eu tivesse filmando com uma câmera, eu preciso fazer alguma coisa para, dentro do software, a câmera digital fazer os mesmos movimentos da câmera real. Para que se eu colocasse alguma coisa no mundo lá digital, no mundo 3D, as coisas iam se encaixar perfeitamente com o que foi gravado no mundo real. Então, um exemplo simples, se eu estivesse gravando o meu cenário aqui, a minha câmera estivesse mexendo e eu quisesse colocar alguma coisa diferente nas minhas prateleiras em pós-produção, eu precisaria fazer um tracking, fazer com que a câmera digital e a câmera real tivesse o mesmo movimento, e só assim, depois do camera tracking, eu ia conseguir colocar alguma coisa nas prateleiras no mundo digital lá. Então, por isso, precisa fazer o tracking. Deu pra entender? Claro. Espero que sim. Claro. Depois disso, o próximo departamento é Build, ou em animação a gente fala mais Modeling. Modeling é mais fácil de explicar, eu acho que eu consigo, gente. Basicamente, qualquer objeto ou personagem que você tenha que criar 3D, falso, né, digital, você precisa modelar esse personagem, basicamente criar. Então, tipo, essa xícara. Você precisa criar essa xícara em 3D no computador, se ela for parte do seu cenário, por exemplo, se um personagem for interagir com essa xícara. Então, os modeladores, ou em VFX a gente fala mais build, né? Eles criam um objeto ou um personagem em 3D no computador. Um exemplo rápido, tipo assim, nessa cena aqui eu quero uma explosão, mas eu quero explodir um monte de carro em volta. Só que não tem dinheiro suficiente para poder explodir um monte de carro. Então o que você faz? Você constrói o carro em 3D, coloca lá do lado da explosão e, tipo, pronto, você construiu um carro e não precisou gastar tanto dinheiro. Isso. E daí em VFX a gente chama de CFX, ou Creature, mas em animação a gente fala Riggers, que é a próxima etapa, que basicamente é qualquer personagem ou objeto que você criou, se ele tiver que se movimentar. Então assim, sei lá, você criou, no meu filme, por exemplo, a gente teve que criar um Brad Pitt digital, a gente fez um modelo 3D do Brad Pitt em detalhe pra gente poder usar ele em cenas, né, de efeitos visuais. O rigger é a pessoa que faz toda a técnica para que o modelo se mexa de forma que não dê problema. Então, o rigger faz o quê?
Toda vez que você tem algum personagem que precisa se movimentar, é como se você estivesse criando uma marionete digital. Tipo um esqueleto. E o esqueleto é uma parte, sim. Mas você precisa, além do esqueleto, você precisa dos controladores. Então, para você conseguir controlar um personagem digital, você precisa ter os controladores. O Rigger faz isso. E pra gente, em VFX, a gente tem muito CFX, né, que a gente chama, de objetos e coisas, por exemplo. Então, no meu projeto tem um trem. A gente teve que fazer muito CFX nos trilhos, por exemplo, para os trilhos conseguirem funcionar direito. Mas assim, cabelo sempre precisa, roupa. No nosso tem algumas cenas das pessoas, tipo, caindo, e daí, tipo, a jaqueta, por exemplo, no vento tem que fazer um movimento específico, então quem cuida dessas coisas é este departamento de CFX. Se vocês não entendem muito da área, talvez não esteja tão claro, mas essas coisas estão em ordem mesmo, né? Tipo assim, só dá pra você fazer a próxima coisa depois que você já passou por todos os outros passos da pipeline. Então a gente tá seguindo uma ordem mesmo. A próxima coisa é layout. Layout. É o seguinte, sempre que você vai fazer uma cena, antes de você realmente colocar todos os personagens que você precisa, a explosão que você precisa, tudo que você vai precisar nessa cena, você precisa fazer uma versão super simples, uma versão completamente simplificada, para poder você visualizar e tipo ver se essa é a ideia que vai funcionar. Você vai ter uma ideia visual do que vai ser a cena. Então, essa ideia simplificada visualmente é o layout. Sim. Daí a próxima etapa é a animação. Super dependente do layout, já está muito bem feito e aprovado, né? Para você conseguir seguir para animação sem muito estresse. A animação é você animar os objetos em cena, né? Então, se é uma pessoa, por exemplo, daí sim você vai fazer em detalhes, né? Todos os movimentos que essa pessoa tem que fazer na cena. No nosso filme, por exemplo, dá pra ver no trailer, tem uma cena que tem uns objetos voando, passando pelo personagem. Daí você tem que animar, né? A forma como eles, enfim, se mexeriam, considerando gravidade, vento, etc. Isso é o que eu faço. O meu Mateus trabalho é animar. É animador 3D. Eu dou movimento nos personagens. Exato. Atualmente ele trabalha num estúdio de animação 3D, numa série animada mesmo. Mas existe a parte de animação em VFX, que também, né, enfim, lida ali com pessoas reais, né, e não só com coisas criadas em 3D. Outro departamento é Environment. Ele não é exatamente nem antes nem depois ali, porque ele é meio que separado, né? Que seria o cenário em si, os ambientes. Essa é a parte de construir de fato os cenários. Então, por exemplo, a gente gravou no fundo verde, mas tem que ter alguma coisa atrás. Não, na verdade são montanhas, a gente tá num parque, vão ter que criar todos esses detalhes, né? De diferentes cenários. No nosso filme, por exemplo, tem zilhões de environments diferentes que a gente teve que criar, desde montanhas, estradas, lagos, pontes, estações de trem, enfim, foram muitos environments mesmo, e tem tanto essa parte meio natureza, assim, todas as árvores, a grama, as montanhas e tal, e tem as coisas tipo cidade, então prédios, é muita coisa, dá muito trabalho environment, mas eu também achei uma área bem legal, e que é, assim, bizarra a diferença que faz um antes e depois, assim, de um bom environment criado num filme de VFX. Então, é bem legal também. Um exemplo aí que a gente pode dar, o filme do Zack Snyder de zumbi, como chama? Acho que é Exército de Zumbis, um negócio assim. Que eles gravaram o filme em Las Vegas. Só que eles não tinham permissão para poder gravar em Las Vegas. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um escaneamento 3D, reconstruíram, eu não sei se Las Vegas inteira ou se uma boa parte, mas eles reconstruíram Las Vegas para poder fazer o filme. Isso acho que seria parte do environment. É muito legal. E de novo, considerando Duna, por exemplo, que a gente citou no começo do vídeo, eles criaram ali toda uma cidade inexistente, né? Tipo, não existe nada ali. Então, assim, todas aquelas dunas, eles também usaram dunas de outros lugares como exemplo, né? Também fizeram um mapeamento 3D e depois criaram zilhões, assim, de prédios e ambientes em cima daquilo. É tudo totalmente feito em pós-produção. Então, é muito legal. O environment é bem legal também. Vocês ficariam surpresos o quanto tem em um filme que não é real. Que, tipo, pode parecer real, mas, tipo, bizarro. Hoje em dia, no cinema, acho que não tem shot, que não tem nada que... Alguma coisa é editado lá. Tipo, não tem nada que nunca vai...
Nunca vai ser completamente só real, só o que foi gravado na câmera. É muito difícil isso acontecer hoje em dia. Né? Eu quero muito, assim, depois que sair esse filme que eu tô trabalhando, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo sobre algumas cenas, algumas coisinhas, contando aí, né, o que não existia, o que a gente fez, enfim. Acho que vai ser legal. Um breakdownzinho, né? Um breakdown. O próximo departamento é Effects, que são os efeitos visuais em si. Então, coisas do tipo fogo, faísca. Tem muito no meu filme, então a única coisa que eu penso é fogo e faísca, que é o que mais tem. Mas tipo sangue, poeira. A gente fala muito noise também, em português eu não sei como chamaria. É ruído, né? Ruído visual. É como se você estivesse colocando... eu vou falar poeira, mas não necessariamente só poeira. Tipo, sujeira na frente da câmera. Às vezes até o flare, tipo, o brilho que o sol faz na câmera. Alguma coisinha ali pra não ficar perfeito, porque a vida real, o mundo real não é perfeito. Você coloca então, muitos assim, defeitos. Detalhezinhos. Muitos defeitos, né? Tem que ter muitos defeitos pra poder ficar mais real. E effects tem coisas que são bem específicas e feitas ali para um shot em si, e tem coisas que são tipo simulação, assim, que dá pra você reutilizar mais. Então, na nossa empresa, por exemplo, tem uma digital library, né, tipo uma biblioteca digital gigantesca de milhões de tipos de efeitos diferentes. Então, por exemplo, faísca, eles já têm lá vários tipos de faísca, né, prontos que a gente pode reutilizar em diferentes projetos. Um exemplo aí que, tipo, todo filme que tem arma com tiro, normalmente não se usa a arma não atira, de verdade, óbvio. Mesmo que muita gente não usa nem festim, que é a bala, o blank, né? Então, o brilho que a arma solta, aquele muzzle flash, sempre... Bom, sempre não, mas a maior parte das vezes é um efeito adicionado em cima, não tá lá. Tem muito muzzle flash no meu filme também. Tem muito muzzle flash, né? Próximo departamento é Lighting. Esse eu sei que o Matheus gosta bastante. Lighting cuida de toda a iluminação da cena, né? Então, esse é um dos momentos onde uma boa filmagem já pré-pensada em VFX ajuda muito. Porque é muito mais fácil você trabalhar em cima de um shot que já tem uma iluminação muito boa e pensada, né, para os efeitos especiais que a gente está fazendo. Mas você basicamente muda a iluminação da cena. Não tem uma forma melhor de explicar, né? Tipo, você coloca uma luz onde tá faltando luz, você mexe ali em exposure, né? Alguma coisa tá muito quente, você quer que fique um pouco mais fria, clara, escura, essas coisas. Vou mostrar. Lighting é isso aqui. Mais que você vai apagar. Oh, meu Deus. A gente só tem uma luz aqui. Dá pra poder manter. Essa é a luz normal daqui. Tipo, só a luz do teto. Se eu apagar a luz que tá de frente aqui... Nossa senhora. Isso é o que sobra. Então... Como vocês podem ver, uma boa iluminação faz muita diferença. Num filme, por exemplo, se a gente quer chamar atenção para alguma coisa específica que tá naquele shot, então assim, a gente quer que o olho da pessoa vá para aquele cantinho ali para ela perceber, tipo assim, ixi, olha aquele negocinho ali, vai acontecer alguma coisa, sabe? Então, a iluminação pode ser muito criativa, muito importante, muito útil, principalmente para esses momentos de antecipação, enfim, faz muita diferença a luz, né, gente? Vou dar um exemplo de novo do meu filme. Tem uma cena de explosão que eles até gravaram a explosão no set, mas o nosso trem não estava na filmagem original. Então eles gravaram a explosão, mas depois que a gente colocou o nosso trem, a gente tem que fazer uma coisa interagir com a outra, né? O nosso trem tem que refletir aquela explosão, o quão iluminado estaria um trem do lado de uma explosão. Então, enfim, tem bastante trabalho envolvido aí. E daí o último departamento, talvez o mais complexo mesmo e o mais demorado, pelo menos na minha experiência, é Comp, que é Composition, que é o departamento que pega tudo isso que a gente falou até agora e junta, né? Faz tudo funcionar bem junto, cada etapazinha desses, né, efeitos visuais que a gente trabalha aí por meses, talvez anos, dependendo do projeto. O artista de comp é quem vai ter certeza que tá tudo muito bem integrado, que as coisas estão balanceadas, que tudo fez sentido no final. É um trabalho bem minucioso e é só depois que passa aí pela comp, né, que a gente realmente consegue aprovação nos shots, né, que os shots estão prontos. Então é uma área bem legal, é a área que eu mais gosto, mas é uma área muito trabalhosa e tem muitos shots que ficam assim meses em comp, né, tipo... Vamos mandar pra final, como final, né? Tipo assim, não, a gente acha que tá pronto, daí volta uma notezinha, daí acha que tá pronto, volta de novo.
Então, assim, comp é com certeza, depende do shot, claro, né? Tem coisas mais simples, mas para coisas complicadas, que realmente tiveram, né, todas essas outras etapas, comp demora bastante para garantir aí que tudo tá funcionando bem, tá balanceado, tá equilibrado. Tudo tá se e o encaixando, principal, que é o principal dessa coisa toda, é que você não consiga perceber que tem um efeito visual ali, né? Toda a meta dos efeitos visuais de VFX no geral é que as coisas fiquem tão boas que você ache que foi real, né? Então, assim, você assiste um filme e você pensa, nossa, que irado, como assim explodiram esse carro? E tipo, não, colega, não explodiram. Mas olha só, ficou muito bom o efeito visual. Ou enfim, essa pessoa, nossa, olha essa viagem aqui de barco, né? Tipo, Pi, né? Que é muito legal. As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi, por exemplo. Meu, que irado. Como assim eles gravaram, tipo, no mar e com um tigre? Tipo, que coisa louca. E daí, assim, não, na verdade não tá nada no mesmo lugar, entendeu? Mas ficou tão bom que a gente acredita, né? Se quiser ver um exemplo, dá uma olhada no meu videozinho da animação do Buzz, que eu fiz o meu Buzz mexendo e interagindo comigo. Tipo, é um exemplo de tudo isso que a gente falou. E parece que o Buzz é real, que ele realmente tá lá. Então a comp funcionou, a iluminação funcionou, tudo funcionou. Esse é um exemplinho. Enfim, gente, depois que acabar meu vídeo, vão lá se inscrever no canal do Matheus, seguir ele e tal. Obrigada, amor, pode sair agora. Enfim, deu pra perceber que é bem complexo o negócio, né? Tem muita coisa, muita gente envolvida aí nesse processo do começo ao fim pra um filme aí ser finalizado, né? Pros efeitos visuais ficarem bons, enfim, e terminarem e um filme tá pronto pra ir pro cinema. Todos esses departamentos que eu citei pra vocês são a parte artística, né, de um estúdio de VFX. São as pessoas ali que fazem os efeitos visuais em si, que trabalham de fato ali no computador, nos softwares, né, trabalhando em cima dos shots e fazendo os efeitos. Eu não trabalho nessa parte técnica, artística, criativa. Como deu pra perceber, eu não entendo muito os detalhezinhos, não é mesmo? Eu trabalho em produção, que é a parte mais administrativa desse negócio todo. A equipe de produção tá basicamente envolvida em tudo, envolvida em todos esses departamentos, num projeto do começo ao fim. Então, desde que as filmagens estão acontecendo, já tem os produtores do estúdio de VFX envolvidos nisso, fazendo orçamento, descobrindo aí quais são os planos, né? Quais efeitos visuais vão querer, quantos shots a gente vai precisar, quantos artistas a gente vai precisar para fazer tudo isso, quanto isso vai custar, quantos meses a gente precisa para trabalhar nesse projeto. São os produtores, então, que fazem todo um cronograma e todo um planejamento, e é um trabalho super detalhado e minucioso para fazer tudo dar certo, né? Basicamente, a gente está envolvido aí nessa pipeline, né, do começo ao fim, garantindo que tá tudo em dia, que todo mundo sabe o que tá fazendo, que as coisas estão sendo aprovadas, que não mudou o briefing do cliente, que todos os departamentos estão trabalhando em harmonia, que uma coisa não vai acabar atrasando outra. E além de toda essa parte interna, né, de organização, do funcionamento da nossa equipe, a gente também é o contato direto com o cliente. Então, tudo que os nossos artistas estão fazendo, a gente manda para os clientes, para eles verem, né, o que eles estão achando, mandarem as notes pra gente, aprovarem ou não, né, o nosso trabalho. Então, assim, durante todo o projeto são diversas ligações com clientes, são diversas revisões ali, né, marcadas. Dentro da equipe de produção, depende muito da empresa, né, e do tamanho do projeto, mas a gente costuma ter um produtor executivo, daí um produtor, daí um production manager, um line producer, alguns production coordinators que costumam cuidar de cada um dos departamentos e uma ou duas, às vezes, production assistants, que são as assistentes zonas gerais, né, que é a vaga de entrada, né? Seria tipo a vaga entry level para quem tem interesse em produção. Foi assim que eu entrei na DNEG como Production Assistant e depois de 9 meses mais ou menos na empresa eu virei Production Coordinator. Então, para quem tem curiosidade, essa é a minha função atual. Eu sou Production Coordinator. Atualmente, nesse projeto do Brad Pitt, eu estava trabalhando como Show Production Coordinator, o que quer dizer que eu não cuidava de um departamento só, eu cuidava do show inteiro e mais lidando ali com os clientes. E agora no meu próximo projeto, que eu vou começar na semana que vem, eu vou virar Production Coordinator de departamento, inicialmente cuidando de layout. Então vai mudar um pouquinho minhas funções, mas só pra vocês saberem, né, um pouquinho assim de quais são os nomes e tal dentro da equipe de produção. Falando de forma mais prática, o meu dia a dia como produtora, né, envolve
Muitos e-mails, muitas reuniões, atualização ali de calendário, de cronograma, várias planilhas e principalmente o Shotgun. Não podia, né, terminar esse vídeo sem falar sobre o Shotgun. O Shotgun é um software de organização de projetos de pós-produção, muito 100% comum em estúdios de jogos, de animação ou de VFX. E ele é basicamente um software que organiza todo o projeto. Então ali tem todos os shots, tem todos os artistas, tem todas as tasks, né? Exatamente o que tem que ser feito naquele shot, quem vai fazer, né? Quem é o artista que está conectado a isso, quanto tempo tem para essa tarefa. Um site aí, né, mágico, sério, que realmente facilita muito a nossa vida. Quando eu tava começando a tentar aprender Shotgun, me parecia um bicho de 7 cabeças, eu não sabia nem por onde começar. Assisti muitos vídeos aqui no YouTube, tá? Então se você tem interesse, quer tentar entender um pouquinho sobre esse software, dá uma olhada aqui. Tem vários tutoriais de Shotgun, atualmente chama ShotGrid, então pode ser que você só ache por esse nome, mas tem muito tutorial, muito vídeo, né, videoaula de graça aqui no YouTube sobre isso. Eu assisti vários, né, tentei aprender aí por esses vídeos, mas realmente, gente, já aviso que Shotgun é uma coisa que você aprende no dia a dia, que você aprende dentro mesmo de um estúdio, na prática, né. É muito difícil aprender Shotgun na teoria, né? Ah, tá, você clica aqui pra fazer tal coisa. Super difícil, mas fiquem tranquilos, né? No dia a dia você pega super rápido. Se você quer entrar nessa área, principalmente se você quer entrar em produção, né? Nesses estúdios aqui, games, VFX, animação, faz muita diferença você poder falar que você tem algum conhecimento de Shotgun, alguma experiência com Shotgun. Deem uma olhada, tentem fuçar, mas já saibam que é no dia a dia mesmo que a gente acaba aprendendo todos os detalhezinhos, né, de como mexer nisso. What do you do in Canada? Are you working now? Are you a student? No, I'm working. So I work in the film industry. The what? Film industry. Really? Yeah, so currently I work in a VFX studio, like visual effects, post-production. Okay, cool. Yeah, it's fun. All right. Interesting work. Interesting work. My wife is an artist. She always wanted to do films. We're both singer and songwriters. Oh, wow. We play music. That's what we do. We're going to play 3 hours of music tonight. Wow, that's awesome. Aproveitando aí esse pós-carnaval, né, que a gente sabe que muita gente acaba não começando, né, não focando nas metas do ano até o carnaval passar, o Cambly tá com uma grande promoção se você fechar os cursos anuais deles, e usando os meus códigos que eu vou deixar aqui na tela, você também ganha uma aula grátis para experimentar, né, para conhecer a plataforma. Para vocês terem ideia, tem plano anual saindo aí por R$ 85 por mês. Então não perde tempo, essa promoção vai só até o dia 11 de março. Então os códigos aqui, tem os links também na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês aproveitem, né? Inglês é essencial. Nesse vídeo aqui a gente falou um pouco sobre a minha área de trabalho, né? Sobre a minha experiência de trabalho aqui no Canadá, como funciona o audiovisual e sem dúvida nenhuma, sem um ótimo inglês, né? E sem continuar treinando e melhorando sempre o meu inglês, eu não estaria onde eu tô hoje. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais da minha área de trabalho, né? Tipo, como assim trabalhar na indústria de cinema, como assim VFX, o que isso quer dizer. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. É óbvio que para quem não é dessa área, não tem nada de conhecimento dessas coisas digitais, tem muitos nomes, muitas coisas difíceis mesmo, né? Vocês viram o Matheus explicando aqui, eu ri. Eu ainda acho engraçado, porque faz um ano, né, que eu trabalho com VFX. E mesmo assim tem coisas que ainda não entram na minha cabeça. Mas de qualquer forma eu espero que tenha sido divertido, né, pra vocês saberem um pouquinho mais sobre a minha área. E pra quem tem interesse em VFX, animação e tal, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho pra vocês saberem como um grande estúdio se estrutura, né? Como que funcionam os departamentos, o que cada pessoa faz. Eu quero muito trazer mais esse assunto aqui no canal, então se vocês têm interesse, se vocês têm dúvidas, me conta aqui nos comentários o que sobre, né, essa área de pós-produção vocês têm interesse para eu fazer mais vídeos aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, por favor, volta, né? Vai ter mais vídeos sobre esse assunto. Se você quer saber mais sobre a vida no Canadá também, imigração, dá uma olhada nas playlists, já tem muito conteúdo aqui. Não deixa de se inscrever no canal do Matheus também, vou deixar o link aqui embaixo. E eu quero deixar uma dica para quem chegou até aqui, até o final do vídeo. Quero deixar uma dica de um outro vídeo que eu acho muito legal,
que é dos pinguins de Madagascar explicando a pipeline de um estúdio de animação. Então eles falam aí também, né, os departamentos, o que cada pessoa faz. É um vídeo super bonitinho. Vou deixar aqui embaixo o link também pra quem tiver interesse, pra entender um pouquinho mais de como as coisas funcionam. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.